Boa noite a todos presentes. Gostaria de agradecer ao projeto Eagle Vision. E o tema que me coube hoje, falaremos sobre a carga tributária empresarial. Falaremos e tentaremos desvendar alguns mitos, quebrar alguns paradigmas. Alguém de vocês já assistiu algum filme onde, na época de Grécia, Roma, o rei mandava os seus emissários cobrar tributos dos plebeus? Quem já assistiu, levanta a mão, por favor. Bastante gente, né? Aqui no Brasil, sem querer se alongar muito na história, vocês lembram de movimentos da Revolução Farroupilha, por exemplo? Na história do Brasil, Inconfidência Mineira? Todas essas situações, gente, essas duas últimas, por exemplo, foram movimentos motivados pela cobrança exorbitante de tributos pelo Estado. Mas fiquei impressionado, né, com o tanto de pessoas que já viram os emissários do rei irem cobrar os tributos, né? Vejam que estamos falando de situações, no mínimo, há mais de 2000 anos atrás, né? Então os tributos não são, ou não é um tema novo, ou questões novas que nós, cidadãos, empresários, empreendedores, atualmente, temos que lidar. Já pagamos os tributos como pessoas naturais, pessoas físicas que somos, e veremos que, como empresa, também o não pagamento desses tributos pode impactar diretamente nos nossos negócios. Ainda também, até porque não é alvo do nosso encontro, sem se perder na questão da evolução do Estado, de suas funções, etc., como era na época de Grécia, Roma, e como é hoje a concepção de Estado para com os seus cidadãos, eu trouxe aqui a vocês o mapa do Brasil. Os senhores sabem, nós vivemos num país que nós, da área jurídica, chamamos de Estado. Então, quando eu falar somente Estado, peço aos senhores que lembrem como país. Quando estiver me referindo a, por exemplo, São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, eu falarei Estado membro. Tudo bem? Para nós falarmos a mesma língua, né? Entendermos a mensagem a ser passada. Bom, nosso Estado brasileiro, país, né? Uma vasta dimensão territorial. Essa vasta dimensão territorial, ela é chamada de União Federal. Ela se subdivide em 26 porções menores, que são os seus Estados-membros. Temos 26 Estados-membros, que, por consequência administrativa, política e como forma de administrar o Estado brasileiro, esses Estados-membros estão divididos em 5.700 municípios. Então, o Brasil possui hoje 26 Estados-membros e 5.700 municípios. A União Federal, os Estados-membros e os seus municípios, que nós chamamos de entes federados, que o Brasil também é uma federação, todos eles estão autorizados pela própria Constituição Federal e abaixo dela, pelo Código Tributário Nacional, a cobrarem tributos de nós, cidadãos, pessoas naturais, também conhecido como pessoas físicas, e veremos também que das pessoas jurídicas, que são as empresas. Bom, o que são tributos e por que pagamos? O conceito que eu trouxe de tributos
ele se encontra lá no artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional. Então, tributo é toda a prestação pecuniária, em dinheiro, né? Compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada pelo Estado. Vejam que nós falamos tributos, e daqui a pouco já falarei aos senhores o porquê de carga tributária, porquê que estamos falando de tributos e não só de impostos nesse momento. Bom, então, são valores que nós somos obrigados a pagar ao Estado, seja a União Federal, ao Estado membro, aos municípios, de maneira obrigatória, compulsória, né, em dinheiro. E por que pagamos, gente? Por que pagamos? Isso também tem a ver com relação ao atual modelo de Estado. Isso não é invenção do Brasil. Isso ocorre em vários estados, grande maioria dos estados, países do mundo. A partir do momento que o conjunto de pessoas de uma determinada nação elegeu uma pessoa jurídica também, não é empresa, mas é uma pessoa jurídica, o Estado, para que ele administrasse os recursos públicos e o transformasse em serviços a bem dessa nação, né? A partir de então, cada cidadão que viver, seja no Brasil, seja no Canadá, seja em Portugal, na Europa, na Suíça, Suécia, etc., deverá pagar tributos. Contribuir com o todo. Justamente para quê? Para que o Estado, no nosso caso o Estado brasileiro, através dessas porções administrativas que nós acabamos de ver, revertam esses valores pagos em tributos para os seus cidadãos em serviços públicos de boa qualidade, gente. Ok? Bom, como eu disse a vocês, falamos em tributos e não só em impostos, por quê? Carga tributária é um conjunto de 5 espécies de tributos que todos esses entes federados, União Federal, Estados membros, municípios, devem cobrar da gente. Então, tributos, os senhores imaginem ali ao lado, como sendo o gênero de arrecadação, e a espécie tributária, as espécies tributárias são divididas em 5. A primeira delas, sim, os impostos, os famosos IS, né? Então, podemos citar, só para exemplificar a questão da divisão do Estado brasileiro, o imposto de competência da União Federal. Acabamos de fazer nossas declarações de pessoas físicas naturais do famoso imposto de renda. É um imposto de competência da União Federal. Um imposto de competência dos Estados membros, o IPVA. Todo mundo que possui veículo automotor, todo ano chega o extrato de IPVA nas nossas residências, nos nossos domicílios, etc. E um exemplo de impostos municipais, o próprio IPTU. Tá? Todo aquele que possui um imóvel ou é proprietário de um imóvel terá que pagar anualmente o IPTU. Viram? Então, se eu tive renda que não foi isenta, tenho um carro no mesmo momento e tenho um imóvel, perceberam que os 3 estão me tributando legalmente e podem me tributar, eles têm que me tributar? Isso nós estamos falando de impostos, né, que é uma das espécies tributárias, como eu disse aos senhores. Sem
querer nos alongar, temos ainda as famosas taxas. Os 3 entes federados também podem cobrar, devem cobrar taxas. Daqui a pouco eu vou passar para vocês um extrato do IPVA que chega para nós anualmente, e nós veremos que lá nós temos, além do IPVA, propriamente dito, nós temos a taxa de licenciamento, uma das taxas que o Estado membro nos cobra. Quando vamos constituir uma empresa, também pagamos, lá com contrato social, junta comercial, etc., várias taxas para constituir essa empresa. Então, as taxas são, mais uma espécie tributária que os entes federados, União Federal, Estados-membros e municípios podem cobrar. Uma taxa que o município pode cobrar. Também taxa de abertura de estabelecimento empresarial, comercial, muitos municípios cobram também. Ainda temos as contribuições sociais, que nós veremos daqui a pouco também, PIS, PASEP, COFINS e assim sucessivamente. Temos ainda as contribuições de melhorias. Esses 2 últimos são um pouco mais desconhecidos da gente, mas a contribuição de melhoria, um exemplo rápido. Por exemplo, o município faz o asfaltamento de uma rua. É uma melhoria, valoriza o imóvel, né? Ele pode lançar, além do IPTU, que ele vai cobrar do imóvel, ele pode lançar uma contribuição de melhoria, que nada mais é do que um rateio para os beneficiados dessa obra. E os empréstimos compulsórios? Os empréstimos compulsórios, o último que eu lembro, aliás, só desse que eu lembro, né, foram empréstimos feitos pela União Federal com relação ao abastecimento de combustível para pagar a tão falada e sempre falada dívida externa do Brasil. Eu lembro que teve um empréstimo compulsório, mas não conheço até hoje ninguém que recebeu esse empréstimo, porque empréstimo a gente parte do pressuposto que será devolvido, aliás, foi emprestado. Mas para se ter os empréstimos compulsórios, com a atual Constituição que temos, seria ou será somente em situações de guerra, em situações como aquele acidente que houve o tsunami, não no Brasil, né, mas em um outro continente. Aí o Estado poderia ou pode tributar os seus cidadãos com o empréstimo compulsório. Ao lado eu pus uma charge da evolução da carga tributária, o cidadão penando ali para carregar, para pagar, devemos entender dessa forma, para pagar todos os tributos, que agora nós sabemos que são 5 espécies tributárias, durante cada ano. E aqui eu trago uma informação para vocês com relação às pessoas naturais, às pessoas físicas, que eu acho muito interessante todos nós sabermos. Os senhores sabiam que nós trabalhamos 151 dias no ano, único e tão somente para pagarmos a carga tributária imposta pelo Estado brasileiro, como pessoas naturais? Isso quer dizer que, até o dia 30 de maio, nós trabalhamos e trabalharemos somente para pagarmos tributos. Ou seja, até hoje, podemos concluir que só pagamos tributos para o Estado brasileiro, em todos os seus níveis de entes federados, União Federal, Estados-membros, municípios e assim sucessivamente, dentro dessas 5 espécies tributárias. Sem querer alongar muito, mas para deixar para a reflexão dos senhores, vemos aí que o Estado é um sócio oculto, né? Pouco faz pela gente, porque nós temos serviços de primeira qualidade, ou de boa qualidade, serviços públicos no Brasil? Não temos, e elencamos aqui 3 dos mais conhecidos, ou dos mais falados: saúde, segurança e educação, né? Infelizmente,
estão muito a desejar, e pagamos uma carga tributária de primeiro mundo. Se vocês pegarem, fizerem essa pesquisa na Suíça, Suécia e outros países de primeiro mundo, é a mesma carga tributária que nós pagamos aqui no Brasil. Essa informação eu acho muito interessante. Todos nós cidadãos, independente do ramo de atuação que temos, levarmos conosco, porque trabalhamos quase a metade do ano somente para pagarmos tributos. Prosseguindo, gente, como disse aos senhores, anunciado agora há pouco, trouxe então o extrato que chega em nossos lares, nas nossas empresas, de IPVA, para os senhores verem como a carga tributária incide. Eu trouxe 2 exemplos aqui para os senhores, mas os senhores podem entender que em tudo que nós comprarmos, adquirirmos, em termos de produtos, serviços, etc., tudo nós teremos uma carga tributária embutida que vai refletir no preço final desse produto ou desse serviço. Como veremos na questão dos serviços, no fornecimento de energia elétrica. Mas antes, a questão do IPVA. Então, eu trouxe aqui para os senhores um extrato de IPVA. Percebam, só para os senhores saberem, o IPVA no estado de São Paulo, a alíquota de IPVA é de 4% sobre o valor venal do veículo. Então, aqui é um veículo de aproximadamente 30 e poucos mil reais. O IPVA em si custa, ou o proprietário tem que pagar 1.200 e poucos reais. Esse é o imposto, 1.200 e poucos reais por ano para ter um veículo automotor na faixa dos seus 30 mil reais. Como vocês veem, não é nenhum carro de grande luxo, é um carro comum. Mas a grande questão que a partir do momento que fui estudando o direito tributário e fui vendo como o Estado age conosco, cidadãos, e automaticamente vai refletir para os empresários, são situações assim, ó. Só um minutinho, por favor. Ele me obriga, o Estado me obriga a contratar um seguro. Isso é tributo? Seguro é tributo, gente? Nós vimos lá, está dentro das 5 espécies tributárias. Ele me obriga a contratar um seguro que num primeiro momento não tem nada a ver com o seguro que eu faço com as companhias privadas, para quem faz também. Interessante, aqui talvez não esteja bem visível, mas aqui está escrito IOF. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. Se os senhores pesquisarem um pouco mais, verificarão que esse IOF é um imposto de competência da União Federal. Eu não falei para vocês agora há pouco que o IPVA é um imposto de competência do Estado membro? Perceberam a artimanha, se é que podemos chamar dessa forma, de como o Estado faz conosco? Obriga a contratar um seguro e eu pago um outro imposto, que é o IOF. Como disse agora há pouco, e abaixo eu tenho uma taxa de licenciamento do veículo. Então, na verdade, aqui nós temos só o IPVA, gente. Nós podemos verificar aqui, e de fácil verificação, que temos uma carga tributária para quem é proprietário ou proprietário de veículo automotor, uma carga tributária alta. Sim ou não? Quem discordar, a gente respeita também, tá bom? Da mesma forma, uma conta de fornecimento de energia elétrica que nós utilizamos tanto nos nossos lares, como muitas vezes nos nossos negócios. Aliás, muitos negócios dependem drasticamente do consumo de energia elétrica. E aqui também, da mesma forma que o IPVA,
nós temos, aqui incide o ICMS, gente, eu sei que não ficou muito, não está muito legível, mas a alíquota aqui de ICMS, 25%. Se os senhores pegarem suas contas de telefones, celulares, fixos, também os senhores verificarão que nelas, para a prestação de serviço de telefonia, também incide o ICMS com a alíquota de 25%. Mas não para por aí. Nós temos aqui tributos, né? Além do ICMS, que a carga é altíssima, só um tributo, gente, só um tributo, 25%. Não estou dizendo que é a carga tributária que incide sobre a energia elétrica, é só um tributo, tá? Aqui ainda nós pagamos contribuições sociais, que eu vou dizer para os senhores quais são. É PIS, PASEP, e COFINS e ICMS. Vejam também a carga tributária que se encontra inserida no fornecimento de energia elétrica. Também muito alta. E assim se encontra o cidadão brasileiro atualmente. Lembrando que aqui nós temos só os IS, né? Os IS, já disse a vocês agora há pouco, que são impostos. Mas nós vimos que os tributos não são só os IS, só os impostos. Nós temos mais 4. Então, quer dizer, essa carga é bem elevada, bem pesada. Ela onera muito o cidadão e o empresário brasileiro nos dias atuais. Onera legalmente, gente, tá? Porque o Estado cobra com base na lei, não é arbitrariamente. Bom, e focando para o tema especificamente da palestra, a carga tributária empresarial, coloquei aqui para vocês, terceira pessoa, a empresa. E aqui eu gostaria de parar um pouco com vocês e fazer essa diferenciação, porque eu tenho visto, não sei se é o caso dos senhores, que muitos empresários, muitos empreendedores têm dificuldade de fazer essa diferenciação entre a pessoa natural dos sócios, as pessoas, os seres humanos, sócios da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, empresa em si. Como que se constitui ou se dá a constituição de uma empresa? Salvo raras exceções, gente, nós temos a união de pessoas naturais, nós, seres humanos, com os mesmos propósitos, nós temos afeição entre nós para produzirmos, e porque não conseguimos fazer coisa que uma ou duas pessoas sozinhas conseguiriam, nós nos unimos por meio de um contrato ou estatuto social e constituímos uma empresa. Empresa esta, gente, que é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma pessoa totalmente diferente das pessoas naturais de seus sócios. Como que é isso, Carlos? Sem também querer me alongar, mas também é um instituto que vem do direito europeu, e é um artifício legal, é uma mágica, se é que podemos dizer, mas uma mágica legal, que a lei, não só brasileira, tá, gente? Essa lei é universal, né? Faz com que pessoas se unam e deem origem a uma terceira pessoa, só que não é uma pessoa natural, é uma pessoa o quê? Fictícia, legal, mas fictícia. É um fantasma no bom sentido, não levem para o lado de empresas fantasmas, tá, gente? É como se fosse um espectro legal que pode ter o seu próprio patrimônio, o seu próprio faturamento, só que ela exterioriza os seus atos por meio das pessoas dos sócios, porque, como eu disse para vocês, as empresas são uma ficção, um espectro. Ela não tem mão, não tem cérebro, não tem cabeça, então alguém precisa auxiliá-la
para fazer os seus negócios. Então, a empresa terá patrimônio diferente dos seus sócios, que não se misturam com os seus sócios, terá rentabilidade, atividade e outras operações diferentes dos seus sócios. E aqui uma informação também muito relevante e interessante para nós empresários, empreendedores, futuros empreendedores e como cidadãos também. Segundo o Doing Business, relatório de competitividade do Banco Mundial, uma empresa de São Paulo dedica 2.600 horas por ano para pagar impostos, leia-se tributos, né, aqui, quando a média dos países da América Latina, onde nós estamos, é de 365 horas. E mais abaixo aqui, nota de rodapé, né? Então, essa notícia foi veiculada pela Folha, UOL, e esse dado também é interessante nós sabermos que metade das empresas fecha as portas no Brasil após 4 anos. E isso não tem a ver, nesse primeiro momento, gente, com conjunturas políticas e econômicas. Elas fecham as portas realmente nos primeiros 4 anos, por quê? Um dos motivos pela incidência da alta carga tributária que nós temos, o empresário, o pequeno, o médio empresário, muitas vezes não faz o planejamento tributário, não recolhe os tributos em dia, não registra seus funcionários, que é uma outra situação também, né? E quando chega a conta é muito alta e acaba inviabilizando todo o negócio. Em outras palavras, matando a galinha dos ovos de ouro, né? Coisa que nós estamos aqui hoje, justamente conversando, tendo essas informações para que isso não ocorra com os nossos negócios, com as nossas empresas e com a nossa galinha dos ovos de ouro, no bom sentido, porque é da empresa, quem é empresário, que ele tira o seu sustento. Bom, vimos que a carga tributária brasileira realmente é elevada, e que ela impacta diretamente no resultado final dos negócios, como, por exemplo, nos lucros. O empresário, gente, quem é o empresário? O empresário é a pessoa que corre riscos. Empresário é a pessoa que paga todo o seu contexto da atividade empresarial, locação, fornecimento de energia, o IPVA dos carros da empresa, folha de pagamento de funcionários, água, luz, vale transporte, alimentos, etc. E, ao final, ele tem que fazer de toda essa atividade ainda ter lucros para lhe sobrar o quê? O sustento. São com os lucros que o empresário se sustenta e sustenta a sua família. Ele não tem salário. A grande diferença entre ser empresário e ser empregado é que o empregado, independente da empresa dar lucros ou não, ele coloca a sua mão de obra à disposição do empresário, nos modos contratados, e ao final ele quer receber o salário. Quer não, tem direito de receber o salário, ao final de um período, de um mês. Ele não corre riscos da atividade empresarial. Já o empresário não. Ele corre todos esses riscos. Tá? Então, se ele não fizer a empresa dar lucros, o que acontece? A empresa deixa de existir e ele acaba com o seu negócio. Além disso, gente, o não pagamento de tributos inviabiliza os negócios da empresa. Inviabiliza, acaba com a empresa. Por quê? Tem muita gente ainda que pensa que pode ludibriar o fisco. Não vou pagar o imposto não, porque o fisco não me acha, o Estado não me acha, se ele me achar vai demorar muito para receber, e se julga o grande esperto da questão, e ao final ele vê que não é bem assim, ou saberemos hoje, né, que não é bem assim.
O Estado, gente, os entes federados, eles possuem uma série de benefícios para receber e cobrar os tributos, tanto na esfera administrativa, extrajudicial, como na judicial. Exemplo, em muitas ocasiões, o Estado calcula automaticamente os tributos que ele mesmo vai cobrar, caso não pagos. Não é o caso do IPVA? Vocês viram? Eles mandam para a minha conta e, se eu não pagar os tributos, ele mesmo emite, ele, Estado, a famosa CDA, que é Certidão da Dívida Ativa, que eu costumo brincar, é um cheque às avessas. Por quê? Essa certidão da dívida ativa é uma certidão que o próprio Estado emite, ele sozinho, então ele calcula, ele emite a certidão, e essa certidão é que serve de base para o processo judicial. Então ele faz tudo sozinho, né? Diferentemente de quando nós precisamos receber alguma dívida na esfera civil. E também o Estado, aos moldes do SPC e Serasa, ele tem os seus cadastros de inadimplentes, que trouxe aqui um deles, que é o CADIM, Cadastro de Inadimplentes, demonstra que o contribuinte se encontra em débito com o fisco. E com isso, ele se encontrando em débito com o fisco, esse contribuinte, esse empresário, ele começa a ter os seus negócios inviabilizados. Quem trabalha na área de licitações aqui sabe muito bem do que eu me encontro dizendo. Por quê? Como condição para que eu trabalhe, que eu participe de licitações, um dos documentos que eu tenho que apresentar são as famosas certidões negativas de débitos. Ou seja, se eu estiver devendo para o fisco, eu não posso vender, fazer negócio com o Estado. Na cobrança judicial de tributos, já estamos terminando, gente. Diferentemente de um processo comum, o que é o processo comum? Se eu processo o Francisco, por exemplo, ele está querendo receber uma dívida dele, eu entrarei com o processo, ele será comunicado para num prazo X se defender, e depois tem audiência, vai ouvir testemunhas, vai ter uma série de atos, que ao final o juiz vai dizer quem está certo e quem está errado, se eu realmente sou credor do Francisco. E eu ganhando o processo, o Francisco ainda tem um recurso, que ainda cabe outro recurso, outro recurso, outro recurso, outro recurso, e eu tendo sorte, né, depois de 10, 15 anos eu recebo essa dívida, eu, credor. Né. Com o Estado é diferente. Ele já comunica, então ele calcula o tributo, ele emite o documento que vai alicerçar, que é o documento que eu brinco, que é o cheque às avessas, né, a certidão de dívida ativa, me processa para quê? Para que eu já pague. Eu não posso ficar tendo toda essa discussão como eu teria num processo que eu dei como exemplo aqui contra ou em face do Francisco. Ele já me processa e já diz, olha, Carlos, você me deve R$ 1.200, suponhamos que aquele valor de IPVA, e você tem um prazo de 5 dias, por exemplo, para me pagar, sob pena de penhora. E para eu me defender, nas pouquíssimas situações que eu ainda consiga me defender, vejam que é um processo fechado, é um processo bem muito mais drástico do que um processo comum, né? Ainda para eu me defender, quando eu consigo me defender, a própria lei obriga que eu ou deposite o valor atualizado com custas, honorários, etc., no juízo da causa, para que eu possa me defender, ou que eu nomeie bens à penhora. Então, de uma certa forma, eu só postergo um pouquinho o pagamento, mas os valores ou os bens que serão utilizados para esse pagamento, já fica à disposição do juiz da causa, numa execução fiscal. Chegamos aqui a algumas conclusões, né? Teríamos... esse tema é vasto, horas, se ficássemos falando por horas desse tema, não esgotaríamos o assunto, mas temos que chegar à conclusão.
E chegamos a algumas conclusões. Com a modernização dos meios tecnológicos, o governo vem fechando cada vez mais suas malhas de arrecadação de tributos, de modo que o planejamento tributário, gente, e tudo isso foi falado para que nós chegássemos realmente a essa conclusão, eu, empresário, tenho que planejar o pagamento de tributos, deve se encontrar umbilicalmente atrelado ao planejamento do próprio negócio. Isso quer dizer o quê, gente? Não adianta, por mais que eu tenha uma grande ideia, monte um grande negócio, sou um grande empreendedor, sou um grande vendedor, se eu esquecer do planejamento tributário, todos esses sonhos, todo esse profissionalismo que eu empreendi no meu negócio, vai por água abaixo, porque nós vimos, o não pagamento de tributos inviabiliza o nosso negócio. Ok? Ah, mas eu não gosto de tributos. Não. Gente, não precisa você, próprio empresário, se debruçar nesse tema. Mas para isso o mercado tem profissionais que trabalham somente com relação à carga tributária, a planejamento tributário, contabilidades, advogados, tributaristas, etc. Contratem uma pessoa para que vocês possam conversar e fazer esse planejamento, mas não deixem de fazer, gente. Não deixem de fazer, por quê? Não fazer planejamento tributário, não pagar tributos é igual ao fim do meu negócio, ao fim da minha empresa. Que é a coisa que menos nós queremos que aconteça. Já escrevi aqui também, né? Me adiantei um pouco. Caso assim não seja, o empresário verá seus negócios, por melhor que sejam as vendas, naufragarem. E finalizando, eu deixei uma mensagem aqui para vocês. Então, voe seus mais altos voos, atinja suas mais ambiciosas metas, mas não se esqueça, nunca, jamais, de realizar o planejamento tributário dos seus negócios. Eu agradeço a atenção de vocês e espero ter trazido informações que vocês possam aplicar diariamente nos negócios que vocês têm no seu dia a dia. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite.